Olá pessoal e bem-vindos mais uma vez ao canal. Hoje nós vamos tratar da chamada Doutrina Truman, do presidente Harry Truman, uma das mais importantes doutrinas do século XX que vigoraram na política externa dos Estados Unidos e que contribuiu muito para um clima de acirramento entre a União Soviética e os Estados Unidos ao longo da segunda metade do século XX. Antes de tudo, é importante nós sabermos quem foi Harry Truman. Harry Truman ele foi um fazendeiro lá do estado de Missouri, nos Estados Unidos, claro. Ele nasceu no ano de 1884. É, Depois, posteriormente, ele chegou a participar da Primeira Guerra Mundial, se envolveu na política, se filiou ao Partido Democrático. Ele tinha muita influência na região onde ele vivia, mesmo porque era lá onde ele tinha grande também poder político, quer dizer, poder econômico, já que era um grande latifundiário. Conseguiu se eleger senador pelo estado de Missouri lá no ano de 1834. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele integrou uma comissão que investigou acordos, investigou alguns contratos militares possivelmente corruptos durante a Segunda Guerra Mundial. Então, ele foi ganhando relevância no cenário estadunidense dessa maneira. No ano de 1944, ele foi alçado à condição de vice-presidente dos Estados Unidos, junto a Roosevelt, né, o tão famoso Delano Roosevelt. Roosevelt morreu e aí ele assume o comando dos Estados Unidos no ano de 1945. Né? Então, Roosevelt ele tem, de maneira bem resumida, essa carreira política, né? Senador, chegou a integrar a comissão que investigou possíveis crimes militares durante a Segunda Guerra Mundial. Era um grande fazendeiro, portanto já tinha também, além de certa influência política, muito poder econômico no seu estado natal. E aí, por conta da morte de Delano Roosevelt, ele assume o poder no ano de 1945. O que é que acaba no mundo em 1945? A Segunda Guerra Mundial. O que é que se inicia em 1945 também? A Guerra Fria, né? Então, a Guerra Fria, quando começa, ela começa com o presidente Harry Truman no poder lá nos Estados Unidos. Na verdade, o finalzinho da guerra ainda é vivida pelo Harry Truman no poder, porque ele assume no finalzinho da guerra, né, em 1945. Então, posteriormente, ele consegue se reeleger, né, ele passa de 45 a 49 no poder, ganha as eleições, aí estende o seu governo a partir de um segundo mandato até 1953. Então, nós podemos dizer que Harry Truman foi, de certo modo, o iniciador, vamos dizer assim, foi o presidente que esteve no poder durante a Guerra Fria, foi o presidente da Guerra Fria, nós podemos dizer isso, mesmo porque ele viu nascer no mundo a Guerra Fria, estava no poder nos Estados Unidos quando esse conflito nasceu, né? O historiador Eric Hobsbawm, no seu livro A Era dos Extremos, diz que o que fez com que acontecesse, vamos dizer assim, o iniciador, pelo menos o marco, né, importante do início da Guerra Fria foi quando os Estados Unidos jogaram sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki as duas bombas atômicas que nós conhecemos. E o presidente que autorizou a jogada dessas bombas foi justamente o presidente Harry Truman. Né? Então, ele, de certo modo, nós podemos dizer que foi o presidente da Guerra Fria. Né? A guerra terminou, ele já estava no poder, e aí, lá no ano de 1947, já em um clima mundial de bastante bipolaridade entre a União Soviética e os Estados Unidos, né, ambos buscando alianças pelo mundo, ambos procurando redes de produção de armamento militar, enfim, já havia nascido, né, a Guerra Fria. Né?
Mas, de acordo com o historiador Eric Hobsbawm, porque tem alguns historiadores que dizem que a Guerra Fria nasce com o discurso de Harry Truman, que nós vamos citar agora. Lá no ano de 1947, para o Congresso estadunidense, ele faz um discurso muito conhecido, em que ele analisou aquela conjuntura internacional, ou seja, qual era a conjuntura? Crescimento do poder da União Soviética, enfrentamento desse poder por parte dos Estados Unidos, busca de ambos os lados por zonas de influência, né? E aí ele disse a famosa frase: deve ser política dos Estados Unidos apoiar os povos livres que estão resistindo à subjugação por minorias armadas ou por pressões externas. Isso é basicamente o resumo do que é a doutrina Truman. A doutrina Truman, que foi formulada nesse congresso, quer dizer, nesse discurso feito ao Congresso dos Estados Unidos, foi uma doutrina que procurou combater o comunismo, combater a presença da União Soviética no mundo e sua influência, e buscar atrair para o eixo de influência dos Estados Unidos vários outros países. Então a ideia nossa doutrina vai ser combater o máximo que nós pudermos a influência da União Soviética no mundo e atrairmos o máximo que a gente puder países para a nossa própria zona de influência, inclusive ajudando esses países militarmente, enfim, politicamente, se for preciso fazer intervenções, a gente faz, né? Lembremos, por exemplo, dos golpes, né, que aconteceram na América Latina durante a segunda metade do século XX, muitos com apoio dos Estados Unidos, temendo que os países da América Latina caíssem para o lado da União Soviética, né? Então, naquele momento, combate ao comunismo era uma das principais características dessa política externa que nós chamamos de doutrina Truman por parte dos Estados Unidos, né? E aí, claro, como consequência dessa busca por aliados internacionais, lança-se o chamado plano. E lembrando, gente, por exemplo, um dos principais focos da doutrina Truman foi a Europa do Leste, por exemplo, a Grécia, né? Logo depois que a Segunda Guerra Mundial acabou, a Grécia caiu em uma guerra civil, né? Partidos, uns apoiados pela União Soviética, outros pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos interviram fortemente na Guerra Civil da Grécia, inclusive colocando dinheiro, né, para que os que apoiavam a luta contra a União Soviética ganhassem a guerra. A Grécia, então, sofreu muito essa influência, né, dessa política Truman. E aí os aliados dos Estados Unidos ganharam essa guerra, enfim, isso foi um dos pontos importantes naquele momento, né? Um dos eixos que vieram depois, né, dessa política que nós chamamos de doutrina Truman foi justamente o chamado Plano Marshall, né, criado pelo general estadunidense George Marshall lá no ano de 1948 e que previa uma série de ajudas econômicas para os países da Europa, principalmente a Europa do Leste, né, claro, ajuda econômica mesmo, né, empréstimos a juros bons, para que esses países se recuperassem depois da Segunda Guerra Mundial e não caíssem sobre o domínio da União Soviética, não caíssem na esfera de domínio da União Soviética, já que a Europa do Leste estava em grande medida já nessa esfera de influência soviética. Então, o Plano Marshall foi uma das facetas, vamos dizer assim, da doutrina Truman. Ou seja, já que a gente quer combater o máximo que for possível o socialismo, a influência da União Soviética e atrair o máximo que for possível de países para o nosso lado, vamos emprestar dinheiro a juros baratos para que esses países da Europa pós Segunda Guerra Mundial se recuperem, porque senão eles vão, se a gente não ajudar, talvez a União Soviética ajude, aí eles vão pender para o lado da União Soviética e isso a gente não quer. Então eles fazem esse plano Marshall, né? Foi o presidente Harry Truman, por exemplo, que também reconheceu o Estado de Israel lá no ano de 1948 e também foi o presidente Harry Truman que contribuiu muito para a criação da OTAN, né?
da Organização do Tratado do Atlântico Norte, lá no ano de 1949, enquanto uma instituição, né, uma aliança militar entre os países ocidentais que visavam justamente combater a União Soviética. A OTAN existe até hoje, né? A gente vê muito falar sobre ela. Então, veja, aí é um resumo, né, do que foi a doutrina Truman. Espero que vocês tenham entendido e agora nós vamos fazer uma questão sobre esse assunto. Não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Bem, a questão diz o seguinte: de acordo com Moreira, a doutrina Truman e o Plano Marshall, lançados após a Segunda Guerra Mundial, tinham como objetivo, respectivamente, percebam, doutrina Truman e Plano Marshall. Doutrina Truman, a gente já sabe que tinha como objetivo combater a presença da União Soviética no mundo, a influência do socialismo no mundo, enfim. Já o Plano Marshall, ajudar economicamente a Europa Ocidental para que ela, pós Segunda Guerra Mundial e, enfim, com os prejuízos causados pela guerra, não caísse para o lado da União Soviética. A letra A diz o fim da OTAN. Veja, a doutrina Truman não queria o fim da OTAN. Inclusive, a criação da OTAN tem muito a ver com a doutrina Truman. Letra B, a contenção do socialismo, sim, e a recuperação econômica dos países da Europa Ocidental. Correto. Então, a letra B é a resposta que a gente deve marcar. Curta o vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.